Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Demi do canal Neme Tempest e vamos para mais um Demi Responde, sem muita enrolação. Bora para as primeiras perguntas do YouTube. Bora! Primeira pergunta é da Broken Angel. Qual é a ordem que você indica para quem está começando a consumir Saint Seiya? Tipo, o melhor é consumir primeiro o anime clássico, depois o mangá e derivados, ou ao contrário? Então, depende muito daquilo que você quer experienciar. Eu acho que o anime é uma boa forma de você iniciar sim no universo de Cavaleiro do Zodíaco, mas a minha preferência sempre vai ser pelo mangá. Eu acho que o mangá é mais dinâmico, o mangá ele vai um pouco mais direto ao ponto em algumas coisas e é uma leitura mais rápida. Então se você estiver mais ávido em querer consumir logo, em querer chegar logo nas coisas, em querer entender melhor os conceitos, eu recomendo o mangá clássico. Depois você pega os derivados para ler o The Lost Canvas, ler Santiago, ler Episódio G. Acho que os derivados, eles, para mim, podem ser lidos em qualquer ordem que seja, desde que você tenha o conhecimento prévio do clássico, e acho que de Next Dimension também é importante. Então, para uma pessoa começar, eu sempre recomendo mangá clássico, Next Dimension, depois veja os derivados, veja os filmes, veja o anime, porque tudo vai ajudar a compor melhor a sua visão de Saint Seiya e vai ser enriquecedor, de qualquer forma, porque Saint Seiya é maravilhoso, seja qual formato ou mídia for. Então a minha recomendação fica essa, beleza? Próxima pergunta do Thiago Barros. Tô sem ideias, mas como você imaginaria uma das Guerras Santas pré-Next Dimension contra Hades? Em que ano, dentro dos 250 anos mais ou menos antes de ND? Como imaginaria quais cavaleiros poderiam ter destaque? Acha que eventos históricos da época poderiam influenciar os eventos? Se escolhesse algum clássico da literatura para inspirar essa obra, qual seria? Vamos lá, parte por parte. Em que ano tem que ver, né? Primeiro, Cavaleiros se passa agora em 1900. Aí você faz a conta para trás direitinho, você vai ter os 250 anos, acho que até mudou, na verdade, na Final Edition, acho que a idade agora tá um pouco diferente, se eu não tô enganado. E aí você vai fazendo ali direitinho, mas se a Guerra Santa foi no século XVIII, a outra seria no século XVI, se eu não estou enganado. 15, 16, acho que 16. Então por ali, século XVI. Os cavaleiros que poderiam ter destaque, eu não imagino que as Guerras Santas elas são como a gente viu no século XX. O século XX é uma coisa muito à parte, é uma coisa muito particular. É isso que as pessoas acabam esquecendo um pouco. Então eu não imagino que os Cavaleiros de Bronze teriam tanto destaque quanto eles tiveram. Como a gente não vê esses Cavaleiros tendo destaque em Next Dimension, por exemplo. Então eu acho que os Cavaleiros de Ouro continuarão tendo destaque. E talvez, como parece que toda geração tem Cavaleiros de Prata destacados, eu imagino que algum dessa patente, ou um ou dois, poderiam estar um pouco mais acima dos outros também, seriam personagens importantes. Agora, sobre eventos históricos influenciando, eu acho que não. Eu acho que não. Por mais que a gente tenha a menção na Final Edition e no próprio mangá clássico normal, de que os cavaleiros interferiram em eventos históricos, etc., eu não acho que isso traria algum tipo de influência para a Guerra Santa contra Hades, ou para a Guerra Santa contra qualquer outro deus. Porque aquilo que acontece nesse espaço divino, ele é muito separado da realidade humana. É uma coisa realmente muito à parte, muito escondida. Então eu não vejo como poderia ter algum tipo de influência nesse sentido. E agora, um clássico da literatura para inspirar essa obra? Difícil, muito difícil. Por algum motivo eu penso em Dom Quixote. Não sei porquê, tá? Não sei explicar porquê, mas acho que Dom Quixote. Acho que seria interessante. Enfim, espero que a resposta tenha sido boa. Pergunta agora do Thiago. Marinha enviada de Zeus? Olha, se você parar pra pensar, quando ela é introduzida no mangá clássico, tem um trovão aparecendo, né? Trovão não, raio, desculpe. Mas não, acho que não. Acho que a Marinha não tem nenhuma ligação com Zeus, assim, ou com qualquer outro deus que não seja a própria Atena. Eu ainda quero ver o que o Kurumada quer fazer com ela para esse próximo arco de Saint Seiya, porque imagino que ela vai ter muito destaque, principalmente por conta do Toma. Então é muito provável que a gente veja algum flashback da Marinha, que a gente conheça melhor o seu passado, até porque essa questão dela ter um irmão é posto pra gente desde a saga dos Cavaleiros de Prata. É o Asterion que fala que a Marinha chegou à Grécia procurando por seu irmão. Então, finalmente a gente vai ver o término dessa construção, desse preparo que o Kurumada começou lá no mangá clássico. Mas, sendo curto, não, a Marinha não é enviada de Zeus. Pergunta do Naldinho DX. No geral, quais aspectos você consideraria como pecados? Pontos que ferem a narrativa ou elementos dela, ou a obra como um todo em The Lost Canvas, mangá ou anime, conforme sua própria perspectiva. Naldinho, é uma excelente pergunta que daria um vídeo inteiro para responder, cara. Então eu vou pegar pontos que me incomodam de uma forma geral. Primeiro é o uso constante
da pulseira. Eu entendo que ela tem um poder, entendo que ela tem importância narrativa por conta do simbolismo dos laços de Alone, Tema e Sasha, mas para mim parece que ela funciona muito como um deus ex machina em diversos momentos. A exemplo, não, o Tema não morre pro Hades. Ele na verdade ainda está vivo porque o poder da pulseira segurou ele. Então ele está no estado de quase morte. Não, o Hades não possui o Alone, porque o Alone usava a pulseira, e aí isso afastou o Hades. Não faz muito sentido isso pra mim. E eu acho que, narrativamente, o personagem do Alone perde muito, a justificativa em cima dele é fraca, e aí você acaba tendo uma análise do personagem que poderia ser um pouco melhor, sabe? Falando especificamente sobre esses elementos narrativos. E eu acho que, em questão de ritmo, o mangá perde muito quando ele vai lá pra frente, ritmo e narrativa. Quando ele vai lá pra frente, a gente tem a introdução do Yoma, né? É um personagem que poderia e deveria ter sido introduzido antes, porque ele rouba todo o foco pra ele naquele momento. E um personagem que deveria estar muito mais ligado ao tema, e até tá, a gente vê a interação dele com o tema, a partida aparece depois, acaba sendo muito ligado especialmente ao Aspros e o Défteros. A conclusão do personagem foi muito, sabe? Muito rápida. Para algo tão grande, para um grande manipulador, como ele foi apresentado. E deixou tudo mais arrastado. A Shura introduziu um elemento quando a obra deveria estar no seu final. Então, esse terço final de The Lost Canvas, para mim, é um saco de ler. Ele é muito chato. E eu tenho vários outros pequenos incômodos, assim. Eu tenho um incômodo com aquele arco do Poseidon, a questão da Serafina, do Degel e etc. Mas eu ainda quero explorar algumas coisas envolvendo The Lost Canvas mais pra frente, entendeu? Como eu falei, não tem como responder tudo que eu entendo como seria um pecado dentro desse vídeo aqui. Mas eu ainda vou fazer algumas coisas assim. Se Deus quiser, eu vou conseguir tocar alguns projetos do canal pra frente. Um deles vai ser a análise dos mangás. Beleza, meu amigo? Pergunta do Leonardo Barbosa. Fala, mestre. O que achou do Pegasus mitológico que vimos em Re-Rise? Acha que o Kurumada fará uso deste personagem futuramente? Leonardo, excelente questão, viu? Pra quem não viu, a gente teve apresentado agora recentemente o Xixim de Pégaso, que seria o Pégaso mitológico, aquele que feriu o Hades nos Elísios, que o próprio Hades nos diz isso no mangá clássico. Ele foi apresentado em Rise of Poseidon no último capítulo pelo Suda, que ele está sendo julgado lá pela Nemesis e pela deusa Justitia. Eu achei o personagem interessante. A gente viu muito pouco dele, né? São só algumas poucas páginas. Mas eu gostei da questão da personalidade, gostei da questão da origem dele, do nome. Eu acho que é um personagem que pode acrescentar muito para Saint Seiya no quesito lore, principalmente se o Kurumada o utilizar também. Então, eu gostaria que sim, mas acho que o Kurumada não fará o uso dele futuramente, não. Mas acho que abriu-se a porta pra gente ter um mangá focado justamente nessa era mitológica. Para mim seria incrível. Para mim seria incrível. E acho que o bom do Pegasus mitológico foi ter aberto mais ainda essas portas, para que se explore esse tipo de coisa em Saint Seiya, que para mim é algo que carece muito. Cavaleiros acaba sendo muito focado em histórias que se passam em mundos atuais, que se conectam aos jovens, que isso, que aquilo, outro, como quando eu acho que poderia preencher um pouco mais esse passado da obra, que é muito vasto. E o Pegasus mitológico com certeza ajudaria nisso. Então eu gostei bastante. Personagem muito interessante, um baita acerto do Suda também, principalmente para gerar hype para essa reta final de Rise of Poseidon. Então gostei muito, muito mesmo. Pergunta do João Victor Henry. Existem relatos de guerras santas contra outros deuses que não sejam Hades e Poseidon no cânone? João, existem. Lá no início de Saint Seiya a gente tem uma página em que é listado alguns dos inimigos de Atena. Então a gente teve Poseidon, tivemos guerras contra os titãs gigantes, né? Tivemos guerras contra o Ares também. Então, Ares, gigantes, Poseidon, Hades... Todos esses foram, sim, inimigos de Atena. Se existiram outros além desses, ainda não nos foram citados, ou pelo menos eu não estou lembrando aqui nesse momento, tá? Mas que eu me lembro são esses aí que são citados mesmo, dentro do cânone, né? Ou seja, dentro do mangá clássico de Cavaleiros do Zodíaco. Perfeito? Pergunta do Alex Moura. Qual elemento você retiraria da obra canônica de CDZ? Eu retiraria a questão das velocidades dos cavaleiros. Para mim não faz sentido. Se for usar a lógica, todos os cavaleiros eram para ser super velocistas, e as lutas seriam no mínimo iguais às do Rock Lee de Naruto, com os portões abertos ou as lutas de Dragon Ball. Me corrija se eu estiver errado. Depende de como o autor quer mostrar a sensação de velocidade ali. Muito do que eles falam é sobre os golpes e a velocidade da luz. Por isso que a gente vê várias vezes o Seiya não conseguindo ver o golpe, depois ele se acostumando a conseguir ver, ou o Shiryu, ou o Shun, ou o Ikki, etc. Os golpes, a velocidade da luz são o que de fato importa. A questão de serem super velocistas ou não, para mim sempre dependeu muito de como a obra quer representar aquilo.
a gente tem, por exemplo, no Shon Responde, que eu não vou debater aqui se ele entra como oficial, como canônico, como isso, como aquilo, você sabe que eu não gosto disso, mas lá diz que ele saía, né, do santuário até os 5 picos antigos, aquela coisa toda. A gente vê os cavaleiros se movendo rapidamente, que era a única forma que isso podia acontecer, do santuário até o castelo de Hades, em questão de minutos ali, vamos dizer assim. Então eles têm essa super velocidade, eles são muito rápidos. Mas se você for olhar muito bem para a questão de onde eles lutam, a forma como eles lutam, são lutas diretas, são golpes diretos muitas vezes, em espaços que não são muito grandes. Não é um campo aberto, por exemplo. E eu acho que o Kurumada escolheu representar uma coisa um pouco mais parada, a depender apenas da velocidade dos golpes. Perfeito? Agora, o que eu retiraria da obra canônica de Cavaleiros do Zodíaco? Nada. Não tem nada assim que eu gostaria de retirar de Saint Seiya. Eu acho que a obra é muito boa e maravilhosa do jeito que ela é. Acho que se retirasse algum elemento, mesmo aqueles que eu não gosto tanto, não sei se seria a mesma obra. Pelo menos eu penso assim, sabe? Pergunta do Tavin. Damien, o que você acha sobre Shiryu e a Gema do Dragão? É algo que foi totalmente jogado de última hora, e que mais pareceu apenas um aparato narrativo para que a Scarlet o reconhecesse como digno de passar da Casa de Escorpião. O que você acha? É uma nova habilidade, uma nova técnica, os poderes dele vão ser intensificados, ou será que agora a gema localizada em seu coração protegerá do ponto fraco do cólera do dragão? Shiryu se mostrou verdadeiramente inútil em todo o Next Dimension. Achei interessante trazerem de volta algum foco a ele, mas odeio a forma como ele, e todos os outros, menos o Yoga, parecem completamente fracos e inúteis em todo o ND. Tavin, o amigo me permita discordar de você em basicamente toda a sua análise, tá? Vamos por partes. O que eu acho sobre o Shiryu e a Gema do Dragão e toda essa questão, tá? A Gema do Dragão, meu amigo, ela é a representação da finalização da construção do Shiryu, certo? O Shiryu, desde o mangá clássico, desde o anime clássico, ele tem problemas em manter-se no dever. Ele tem problemas em ter uma vida de cavaleiro e uma vida normal que ele poderia estar vivendo. E a gente vê isso depois da luta contra o Algol, que ele escolhe, ele queria pelo menos virar um fazendeiro e ficar ali junto da Shunrei, do mestre ancião, e ele só vai até as 12 casas por uma questão de vingança contra o Máscara da Morte. Depois ele se converte no verdadeiro cavaleiro. Depois, lá na saga de Hades, ele é confrontado mais uma vez por isso, escolhe ir para o santuário, mas depois que tudo acontece, depois que todo aquele arco super traumático ocorre, o mestre ancião morre, o Seiya vai parar numa cadeira de rodas e está à beira da morte, o Shiryu volta ao estado de fraqueza que ele tinha anteriormente, uma fraqueza de espírito. Essa fraqueza de espírito aparece inclusive lá na Guerra Galáctica, quando ele fica desestabilizado, quando a Shunrei Dano disse que o Mestre Ancião estaria morrendo, e por conta disso ele tem problemas na luta contra o Seiya também. O próprio Mestre Ancião diz isso, que o coração dele é fraco, que ele ainda não é forte bastante. Então quando o Yoga vai lá confrontá-lo, e fala, não, a gente tem que ir lá salvar você, e ele escolhe mais uma vez ficar na fazenda, a gente tem um retorno para essa questão da construção dele. Quando o Toma aparece para dar uma surra e abrir ele para a realidade, ele está segurando o cajado do Doku. É a lembrança que ele tinha. E lembra, o Doku queria que ele vivesse uma vida normal. E ele pede desculpas ao mestre ancião porque ele não poderia viver aquela vida normal. Quando ele finalmente vai ao passado, luta contra o Doku reconhece, aí ele enfrenta depois o Scarlet, ele finalmente termina essa construção entendendo de que ele é um cavaleiro, porque ele havia voltado daquela ilusão de uma vida perfeita e feliz que ele tinha. Com isso, a gente finalmente vê o Shiryu forte de espírito, um coração inabalável, um guerreiro da justiça, porque o Shiryu é uma representação da justiça. E eu vou abordar isso no vídeo que deve sair semana que vem, se tudo der certo. É um vídeo exclusivo para Shiryu, e talvez o amigo possa entender melhor alguns pontos. Então ela não é uma técnica, ela não vai deixar o ponto fraco do Cólera do Dragão inexistente. Não, ela é apenas uma representação visual. Coisa que, quando o Scarlet fala maldito, Deus Dragão finalmente, Deus Dragão reconheceu ou algo do tipo, essa questão do Deus Dragão nos é posta lá nas 12 casas já. Aparece a questão do Deus Dragão lá na luta contra o Máscara da Morte, depois na luta contra o Shiryu, justamente por essa questão da grande justiça. Entendeu? Então, sobre esse ponto, é isso. O Shiryu e os outros, ao meu ver, eles não se mostraram verdadeiramente inúteis, tá? O Shiryu, ele não podia lutar com tudo. Ele não quer lutar contra o Doku. Isso fica muito claro. Ele não quer lutar contra o Scarlet. Isso fica muito claro também. O Yoga, a única coisa que ele faz é não matar uma história,
Depois ele congela Excalibur. Muito foda. Mas note, o Yoga não vai para matar nenhum deles. Não podia. Ele usa contenções. O Shiryu não tem como usar contenção. Ele é um lutador físico. O Ikki não tem como usar contenções, que não seja o fantasma de Fênix. Ele até chega a usar e tal, mas o Ikki é um dos poucos que consegue lutar contra algum inimigo de verdade. O Shun tenta mais uma vez usar técnica de contenção. Ele usa contra o Ox, ele usa contra o Kaiser. Ele tenta escapar sem qualquer tipo de confrontamento na Casa de Gêmeos. Então eles tentam a todo instante não ferir aqueles Cavaleiros de Ouro. Porque eles não podiam, porque eles estariam interferindo na história. E tem uma batalha muito mais importante vindo por ali, que era a luta contra o Hades, certo? Então eles não foram inúteis, eles não são fracos, muito pelo contrário, eles estavam se contendo. Porque numa luta com todos em seu potencial máximo, eu não acho que os Cavaleiros de Bronze devem em absolutamente nada a 90% dos Cavaleiros de Ouro de ND. Pergunta do Wendel Ricardo. Onde a gente pode ler os mangás de Cavaleiros online? Queria muito ter os volumes físicos, mas como não é possível no momento, onde a gente consegue ler online? Wendel, se for uma opção apenas de leitor online, porque eu sei que as pessoas não gostam muito de baixar, eu sempre recomendo o site Mangadex, tá? Lá você vai encontrar basicamente tudo que tem de Cavaleiros, porque quem faz aqui pra gente no Brasil é a Kurumada Legends, e a Kurumada Legends coloca para vocês lerem online lá no Mangadex, tá? Ou alguma outra scan também tenha por aí que faz alguma coisa de Cavaleiros do Zodíaco. Lá é sempre o melhor lugar, é sempre onde eu vou recomendar para vocês. Mas se vocês quiserem baixar, que sai um pouquinho mais rápido, né? Porque tem a questão de demorar para upar lá no Mangadex, etc. Eu recomendo o site da Kurumada Legends mesmo, em que vocês acessam e podem baixar pelo Telegram. E aí podem manter no computador. É o que eu faço. Pra mim é melhor e eu me sinto mais seguro caso algum dia dê alguma merda. As coisas vão estar no meu computador também. Beleza? Pergunta do Anderson Luiz, grande amigo. Você acha que os soldadinhos vão aparecer na saga Zeus, vão ser todos iguais como os anjos da comitiva de Apolo, ou o Kurumada vai diversificar? Meu amigo, eu acho que o Kurumada vai diversificar sim, tá? Mas vão ser exércitos muito pequenos. Não acho que vamos ter grandes exércitos, nem grandes deuses envolvidos. Então eu espero algo como, por exemplo, a gente viu 4 anjos da comitiva do Apolo. Eu acho que eles não são os principais guerreiros de Apolo, tem uma classe superior a isso. Então vamos trabalhar com essa questão da classe superior, tá? Nessa maior elite, essa classe superior que talvez tenha no exército de Apolo, eu não acho que a gente vai ter mais de 5 ou 6 guerreiros. Como não acho que vamos ter mais de 5 ou 6 satélites principais, ou 5 ou 6 guerreiros de Zeus, entende? Vai ser algo muito pequeno. Principalmente porque o Kurumada não tem personagens suficientes para fazer um conflito de grande escala. A gente tem numa Guerra Santa contra o Hades, e as pessoas reclamam muito, são 108 espectros, não aparece quase nenhum. Ok, se for contar, acho que apareceram uns 20, 30 espectros. Você consegue colocar 20, 30 espectros para lutar numa Guerra Santa como essa, porque você tem Cavaleiros de Ouro e Cavaleiros de Bronze. Quando você tem um conflito menor, menos personagens para trabalhar, acontece o que a gente vê, por exemplo, na saga Poseidon. São apenas 7 generais marinos. São aquela elite dos marinos. Então, acho que vai ter essa diversificada, mas não vão ser grandes exércitos. Beleza? Pergunta do Diego Oliveira. Por que a Toei quer destruir suas principais franquias? Primeiro Sensei e agora Dragon Ball. Diego, acho que Dragon Ball talvez você esteja falando do Dragon Ball Daima, né? Eu vi 2, 3 episódios só. Não vi tudo. Não posso atestar essa suposta destruição de Dragon Ball, mas tenho certeza que eles não querem destruir Dragon Ball, que dá muito dinheiro pra eles, tanto quanto One Piece também dá. E acho também que eles não querem destruir Saint Seiya, tá? Eu não acho que a gente tem que ter a visão de que as pessoas na Toei são muito malvadas e de que elas querem a todo custo acabar com Saint Seiya. Não é por aí. Eu acho que eles querem que Cavaleiros dê dinheiro. Mas pra mim a grande questão é que o plano de negócio deles é uma merda. Eles são muito ruins tentando entender o que Saint Seiya é enquanto produto, porque não deixa de ser, enquanto arte também, o que quer alcançar, quem quer alcançar e como fazer isso. As estratégias para Cavaleiros do Zodíaco são ruins, porque a gestão da marca dentro da Toei é patética. Por quê? Aí eu já não sei. Mas acho que é isso que dá pra falar sobre a pergunta do amigo.
Pergunta do Armindo Andrade. Nos 2 últimos capítulos de Requiem, vimos uma declaração da deusa Morena que poderia indicar que o poder do cosmos está intimamente ligado à fé, uma vez que sem Atena, não sendo Deus, as armaduras seriam apenas de metal. O que acha dessa perspectiva de quanto mais fé e comunhão com Deus maior é o seu cosmo e, por consequente, capaz de fazer um milagre? Armindo, eu tive uma interpretação um pouquinho diferente da sua, tá? Pra mim se Atena não for deusa, as armaduras não têm nenhuma utilidade. Não acho que é uma questão de ter fé ou não, mas é uma questão da divindade ser uma divindade, de Atena não ser uma humana com um puta cosmo muito poderosa. A grande questão ali do episódio G e da Sal é que ela ainda tem uma visão de que ela é apenas uma humana. Ela não tem a maior ideia do quão poderosa ela é, de quem ela é e para que ela está aqui. Então ela não ter essa consciência de ser uma deusa faz com que as armaduras não sirvam para nada. É como se Atena que desse o poder para as armaduras, por ela ser essa divindade. Foi essa interpretação que eu tive. E eu não gosto disso, porque me lembra muito o exército de Poseidon, me lembra muito o exército de Hades também. E eu gosto mais de imaginar que as armaduras elas são essas coisas independentes e que elas têm essa independência porque a Atena dá essa liberdade, porque a Atena não é restritiva para com a humanidade e nem com seus cavaleiros. É por isso que é interessante que se existam tantos traidores no exército de Atena. A traição ela acontece por um livre-arbítrio, porque eles não são ali, não estão na rédea, porque eles têm as suas próprias visões de mundo também. E isso é interessante. Então eu não gosto dessa perspectiva do meu entendimento a respeito do que a gente viu no episódio G, e também não gosto muito também dessa questão da fé, comunhão, maior o seu cosmo, porque para mim não é necessariamente uma questão de fé no sentido religioso da palavra necessariamente, mas a fé em alguém, fé em um ideal, sabe? Não sei se eu me fiz muito claro, espero ter me feito, mas eu fico com essa resposta. Beleza, meu amigo? Todas as perguntas do YouTube foram respondidas, agora vamos lá para as perguntinhas do Twitter, pra gente finalizar o vídeo. Então, bora! Lembrando, estamos no meio do vídeo provavelmente, mando para você deixar o seu like, comentar, se você teve alguma outra interpretação a respeito daquilo que eu falei, se você tem uma resposta diferente, se eu errei em alguma coisa, comenta aqui embaixo, deixe seu like, divulga esse vídeo pros amigos, para que eles também possam mandar suas perguntas para os próximos vídeos, para serem respondidas aqui também, beleza? Bora para as perguntas então. Primeira pergunta do Índio Potiro. Qual o seu personagem preferido da obra? Eu já falei isso algumas vezes, né? Mas relembrando aquilo que eu falei, inclusive, na live que a gente fez com o Lipe, quem não viu, veja o Lipe do canal Chapéu de Palha, foi uma live muito maneira. Como personagem é o Saga, como construção de personagem é o Saga, e enquanto cavaleiro é o Aiurus. São os meus dois preferidos, estão lá no topo com toda certeza pra mim. Pergunta do Siberian Stars. O que acha do design das armaduras de Asgard? Eu gosto bastante, eu acho que eles conseguiram ser muito originais, mas ao mesmo tempo relembrar muito o que a gente vê do conceitual de cavaleiros mesmo. Eu acho que quando a gente olha para algumas outras armaduras de Saint Seiya, de filme principalmente, eu tenho um incômodo porque elas não parecem tanto algo que eu veria em cavaleiros, sabe? Eu posso apontar principalmente as armaduras dos anjos de luz lá em Guerreiros do Armagedon, até as do filme do Abel também, dos Guerreiros da Coroa Solar, se não estou enganado, esqueci o nome. Não gosto tanto. Mas as armaduras de Asgard, propriamente ditas, tanto do filme do Durval, quanto da saga de Asgard do anime mesmo, para mim elas são muito bonitas, elas têm um design que é muito próximo àquilo que a gente vê de Cavaleiro Zodíaco, inclusive com as objects, né? A gente vê algumas objects no anime. Então eu gosto bastante. Para mim, a Toei fez um trabalho excepcional nisso. Pergunta do Alpha J. No multiverso, em vez de COT, foi lançado Ômega, com melhor polimento de animação, mas praticamente a mesma coisa, só uma qualidade mais refinada. O que teria acontecido a seu ver, mestre? Como enxergaria a recepção, o desenvolvimento, o impacto e o desenrolar dos eventos? Queria, inclusive, fazer um parênteses, eu acho muito, muito bonitinho quando vocês me chamam de mestre. Não mereço isso tudo, não, mas eu fico feliz. Muito obrigado. Agora, sobre isso, ao invés de COT, foi lançado o Ômega. Então vamos colocar o cenário todo do COT pro Ômega, tá? O Ômega vindo pela Netflix, o Ômega vindo num canhão de audiência, num momento em que a fandom estava aberta e receptiva para algumas coisas. Eu acho que o Ômega até dá na mesma coisa. Mesma coisa.
A questão do ômega não é a animação para muitos. Apesar de que talvez o traço desse uma amenizada em alguma parte da recepção, vai. Mas para muita gente a questão do ômega é a história. Acham a história infantil, acham muita bobagem a questão do próprio Cosmo ômega. Já vi muitas reclamações quanto a isso. Ou esse clima mais adolescente, a questão da escola, que é uma coisa que eu também não gosto. A própria história, o enredo em si. Tem muita gente que reclama principalmente da saga Marte e gosta mais da saga Palas. Não porque ela é narrativamente melhor, mas porque aparecem mais os cavaleiros clássicos de Saint Seiya, né? Os bronzes lendários. Daria no mesmo. As reclamações seriam as mesmas, a exceção de saco seria a mesma. E somar lá no futuro as pessoas entenderiam um pouco melhor aquilo que o Ômega buscava, queria de fato alcançar. Isso olhando para o cenário do Brasil. Acho que no Japão teria uma recepção boa, como até a gente sabe, teve uma boa recepção lá no Japão. Em outros países, acho que seria muito próximo talvez ao Brasil, aquilo que a gente vê aqui. Eu nunca conheci uma região que tivesse um grande amor pelo ômega, não. As impressões que eu vejo são muito parecidas às nossas aqui. Não mudaria muita coisa, não. Mas acho que seria menos frustrante do que foi Quatro da primeira temporada. Menos frustrante. Porque Quatro da primeira temporada ele é tremendamente frustrante. Em todos os aspectos. Porque era um remake reboot, né? As pessoas esperavam algo mais, queriam relembrar as memórias da infância, tinha a questão toda da nostalgia pesou muito na análise. E eu não tô falando que isso é bom ou ruim. E o Ômega não teria esse peso. O Ômega teria um peso de uma continuação do anime clássico. Seria diferente, sabe? Devastador da mesma forma, mas diferente. Pelo menos eu vi dessa forma. Fernando Feneiro. Para quem assistiu lá na Manchete nos anos 90 e agora quer só atualizar com a história, qual é o melhor caminho e conteúdo? Meio que eu já respondi um pouco isso aqui, Fernando, lá na primeira pergunta que eu li no YouTube. Mas eu quis botar essa pergunta de novo aqui do amigo, porque muita gente vem perguntando isso nos últimos tempos para mim. Seja em live, seja em DM, seja no próprio Twitter. E eu tô vendo bastante esse movimento e eu queria aproveitar para repetir. Leia o mangá clássico, leia Next Dimension e a partir disso sinta-se livre para explorar o universo de Cavaleiros. Santia Show é uma ótima pedida, The Lost Canvas é uma ótima pedida, Episódio G é uma ótima pedida, Darkwing, Rise of Poseidon, Time Odyssey, tá? Tem para todos os gostos os spin-offs de Cavaleiros Zodíaco. Para mim, esse é o melhor caminho e o melhor conteúdo também. Mas queria aproveitar para não só isso, para falar que a gente vai fazer alguma coisa aqui no canal referente a essas listas que vocês pedem tanto, tá? Então, uma lista de um caminho para você seguir, seja cronológico, seja para você entender melhor a história, para preencher melhor alguma parte da história. A gente vai fazer isso aqui no canal, não logo, não tão cedo, tá? Porque vai ser dentro de um Damian Cash, e eu ainda não sei quando é que eu vou voltar com o programa. Mas ainda esse ano, com certeza, a gente vai ter alguma coisa nesse sentido. Pergunta do Hades, The Emperor of Hell. Será que o anime de Next Dimension irá ser anunciado ainda nesse ano? Eu espero que sim. Eu acho que o anúncio é muito provável que a gente possa ter, tá? Um anúncio, mas com a estreia dele apenas no ano que vem. Eu gostaria muito disso, pelo menos. Eu tô muito ansioso, particularmente pro meio do ano. Eu acho que a data mais provável pra gente ter algum tipo de anúncio de D&D é o meio do ano. E vamos ver. Talvez tenha, talvez não tenha. Ainda é muito incerto. Mas eu acho que existem boas movimentações em bastidores para que a gente tenha um anime de D&D em breve. Beleza? Pergunta do Thiago Barros. Eu já fiz uma pergunta lá no YouTube, então considere isso à parte. Nós temos os ciclos das guerras contra Hades a cada 250 anos. Mas e contra Poseidon? Também tem um ciclo? Como Atena e seus cavaleiros fazem para impedir se elas não coincidirem no mesmo século que Hades? Por partes, vai. Contra Poseidon tem algum ciclo de Guerra Santa? Nunca foi dito, tá? Quando a gente olha para a saga Poseidon, o próprio diz que ele lutou contra Atena há milhares de anos. Então ele está preso ali na ânfora há milhares de anos, como ele próprio disse. E ele diz que ele planejava dormir ainda por mais 200 ou 300 anos antes do Cano o despertar. Acho que vai mais da vontade dele do que qualquer outra coisa. O inimigo cíclico de Atena é Hades, mas esses outros inimigos talvez possam aparecer junto de Hades, nesse momento em que Hades está ali bagunçando as coisas também, até porque é um momento de maior fragilidade de Atena. E como ela faz para os cavaleiros para impedir disso não coincidir no mesmo século? Eu imagino que os inimigos que Atena derrotou estão todos selados. Os selos servem para isso, como Poseidon estava selado. Então ele não poderia atuar e interferir nas guerras santas que a Atena lutou, justamente porque ele estava selado. Como Ares pode estar selado, como os Gigas podem estar selados também, entendeu? E também, meio que deve ter, sei lá, deve ter alguma cor de cavaleiro lá. Rapaziada, me ataca quando eu nascer, beleza? Não arranja confusão comigo se eu não estiver na Terra. Pode ter alguma coisa desse tipo também, mas eu
Fico mais com a minha resposta dos selos, ela é mais bonita. Perfeito? Pergunta do Frank2000. Se você quisesse ter um personagem CDZ para ser seu melhor amigo ou amiga, quem você escolheria? Pode responder com personagem de qualquer encarnação da série. Clássico, Ômega, Lost Canvas, Santiago, etc. O Shiryu, pô. Shiryu. Shiryu, amigo! Não, cara, assim, sem brincadeira, não sei, acho que provavelmente o Seiya. O Seiya pra mim é um ótimo amigo, né? É uma pessoa que motiva, que inspira, que tá do teu lado. Pra mim, isso é um verdadeiro amigo. Tá contigo em qualquer parada, mesmo que vocês não se falem tanto. Pra mim é o Seiya. Você seria o meu melhor amigo, assim, se eu pudesse escolher. Pergunta do Manolo Júnior. Tem alguma explicação do porquê os Cavaleiros de Pegasus, os antecessores, parecem tanto com Seiya? Para o tema eu vi que tinha uma explicação, mas e para o novo Cavaleiro que apareceu? Tem alguma explicação do porquê disso? É coincidência? Perdão se for uma pergunta besta. Boa noite. Manolo, nenhuma pergunta é besta, meu amigo. Nenhuma mesmo. Eu sei que tem muita gente que às vezes tem vergonha de perguntar, porque acha que alguma coisa é básica demais, etc. Mas não pensem dessa forma, tá? Por favor, porque muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de outro. E daí se você não entendeu alguma coisa que para outro parece básico? Para você pode não ser. Tá tudo bem. Pergunta é pergunta. E aqui a gente não tem essa questão não. Tá bom, meu amigo? Sobre a pergunta do amigo, por que os cavaleiros parecem tanto com o Seiya? Eu tenho para mim, e acho que é um pouco essa a resposta mais oficial, de que é por uma questão de reencarnação. Por ser uma reencarnação, esses cavaleiros vão ter sempre a mesma aparência. O tema, por exemplo, é a reencarnação direta do Seiya. O Pegasus mitológico, ao que nos parece, também é essa reencarnação direta do Seiya. Então acho que é um pouco por isso. Apesar de terem pequenas diferenças ali, eles vão vir iguais por essa questão. Porque para cavaleiros, pelo menos, essa questão de reencarnação funciona assim. As pessoas às vezes têm que se desprender um pouco dos conceitos que acreditam que tem no mundo real, vamos dizer assim, que a reencarnação não funcionaria dessa forma, porque a gente está falando de um mundo fictício. E as regras aqui, elas podem estar em suspensão ou torcidas para que se encaixe melhor na história do autor. Então, para mim é por isso, por uma questão de reencarnação. Pergunta do Marlon Magalhães. Você acha que os mistérios de Saint Seiya, como as 4 armaduras sem patente, a existência de Cavaleiros Negros ou a guerra entre Athena e Ares, são elementos que podem ser explorados ainda no mangá de Next Dimension? E aí, só pra pergunta não ficar estranha pra galera que tá aí também, eu fui falar, né, pô, Next Dimension acabou e tal, ele tava se referindo à continuação, como se ainda fizesse parte de Next Dimension e tal. Enfim, então vamos mudar aqui, né? Uma possível continuação de Cavaleiros. Acho que sim, alguns mistérios podem ser, mas assim, eu sinto que essa questão das 4 armaduras sem patente é a mesma coisa do verdadeiro dragão marinho. É uma coisinha que foi deixada ali pro fã teorizar e aquilo nunca vai de fato vir à tona da melhor forma possível. Mas uma guerra entre Athena e Ares, eu tenho certeza que a gente pode ter alguma coisa explorando. Não a que aconteceu anos atrás, mas uma nova. E a questão dos Cavaleiros Negros também. Principalmente porque a gente tem uma questão muito forte envolvendo as armaduras nesse próximo arco, né? As armaduras de ouro, uma possível reconstrução delas. E os Cavaleiros Negros e a origem do continente de Mu, por que eles caíram, por que aconteceu aquela coisa toda, tudo isso pode, para mim, deve ser explorado para a gente ter um maior enriquecimento do mundo também de CDZ. Pergunta do Nomadiction, meu grande amigo João. Você acredita que Saint Seiya é uma obra aberta a múltiplas interpretações por parte dos leitores, ou existe uma interpretação correta e única para a obra? Meu amigo, uma vez eu tive contato com a frase "nenhuma obra é imune à leitura" e ela ficou comigo pro resto da minha vida. Nenhuma obra é imune à leitura. E pessoas diferentes vão refletir sobre a obra por prismas e aspectos diferentes. Em qualquer coisa. É por isso que existe uma interpretação de Cavaleiro do Zodíaco por um viés um pouco mais religioso cristão. Parte de sincretismo religioso. É por isso que existem interpretações das pessoas que às vezes não gostam do Aiorus, porque na verdade qualquer merda faria o que ele fez. Entende? Não tem como você banir essas interpretações de pessoas. Você pode discordar, você pode mostrar outro ponto e tal, mas você não pode banir isso. Porque uma interpretação ela surge a partir do pensamento individual daquela pessoa. Apesar de muitas vezes isso ser maculado, digamos assim, por aquilo que ela consome ou tem de opinião alheia também. Como algumas pessoas já mudaram de opinião por algo que eu disse. Isso é normal, é natural. Então, eu acho que ela é uma obra aberta a múltiplas interpretações, por conta disso, porque ela é uma obra imune à leitura. Mas eu acredito que existe uma interpretação, não diria correta, tá? Que, não sei, me parece um pouco arrogante falar que eu tenho a interpretação correta das coisas, as pessoas não.
Mas acho que existe uma interpretação mais próxima àquilo que eu imagino que o Kurumada de fato queria contar. O que ele queria com aquela obra, pelo menos. Agora, sobre conceitos em si, sobre outras coisas, como oitavo sentido, sétimo sentido, isso, aquilo outro, aí eu acho que sim, conceito é conceito. O que é dito, é dito. E aí eu acho que não há múltipla interpretação nisso. Você tem que levar em conta aquilo que a obra diz. Mas sobre aspectos de interpretação de arco de personagem, de obra, de fala, disso, daquilo, aí sim, acho que existem múltiplas interpretações. Duda, já teve alguma explicação no mangá, anime, sobre o porquê do Canon não poder treinar para ser cavaleiro? Eu sei que Lost Canvas os gêmeos tinham a questão da profecia, então era um headcanon que levava para o clássico também. Mas não me lembro se tinha realmente uma explicação. Não, Duda, nunca foi dito, na verdade. Mas também acho que nunca foi dito que ele nunca treinou para ser um cavaleiro. É dito que ele, na verdade, não era conhecido pelos outros cavaleiros. Agora, por que disso, eu não sei. Eu realmente não sei. Até tento pensar em algumas coisas, do porquê o Shion quis esconder ele, mas nada faz sentido assim pra mim. Pra mim esse é um grande ponto fraco de Cavaleiros do Zodíaco, não ter uma explicação sobre isso. E eu achava que o Origin ou o Destiny poderiam ter fornecido uma explicação como essa, mas não foi o caso. Nem na Final Edition o Kurumada acrescentou algum diálogo ou mudou isso de alguma forma, se eu estou enganado. Então eu não sei porquê. Realmente não sei porquê. Pergunta da Fiolina, grande amiga também. Não sei se é impressão minha, mas com os acontecimentos mais recentes de Darkwing, acho que o mangá pode estar se encaminhando para o final? Espero que não, porque ainda tem muita coisa para ser explorada, mas tenho a sensação de que deram uma acelerada. Fio, eu tô com você quando você fala, espero que não, porque ainda tem muita coisa para ser explorada. Porque é basicamente isso. Tem muita coisa para você explorar com Darkwing antes de você fechar aquela história. Eu conversei com algumas pessoas que andam tendo um pouco essa impressão também de que Darkwing tá no final. Não acho que esteja. A menos que a obra tenha sido cancelada, a gente não ficou sabendo, e deram o número X de capítulo para que eles pudessem terminar a obra. Aí tudo bem. Mas não me parece o caso. Realmente não me parece o caso. Eu acho que Darkwing vai ter outros arcos, tem potencial para ser uma obra longa. Quando eu falo longa, eu falo de mais de 20 volumes, porque ainda tem toda uma galera dos Cavaleiros de Ouro para você explorar, tem todos os espectros ainda para você poder explorar com melhor qualidade, você tem os servos do Demiurgo, você tem muita coisa em aberto, e eu acho que seria uma pena se Darkwing não pudesse nos mostrar isso. Realmente acho que seria uma pena. Eu acho que a questão de dar uma acelerada que talvez a amiga esteja sentindo é porque a história ela finalmente foi para um clímax. A gente ficou muito acostumado em ver Darkwing muito parado, muito lento, e a construção das coisas indo vagarosamente, indo. E aí a gente pegou uma reta inteira só de batalha. Então é o Layla lutando, o Vasílio lutando, o Soichiro lutando, o Sojiro lutando. E a história de fato acontecendo. E Alda Baoru chegou. Então acho que por isso talvez a sensação de que o ritmo ficou acelerado, mas não acho que é uma coisa editorial, digamos assim, uma forçação para que se finalize a obra logo. Pelo menos eu espero. Acho que seria uma pena se Darkwing fosse cancelado, não apenas para a obra, mas seria uma pena para a franquia Cavaleiros do Zodíaco. Até hoje a gente não teve um mangá cancelado de verdade, então a gente sabe. Pelo menos não até onde eu sei. A gente nunca teve isso. Então seria uma pena. Pergunta do Rafael, grande amigo. Bem, uma provocação. Sabemos que Saguetes tem essa necessidade existencial de resumir o oitavo sentido a um pum, e não a um poder superior ao sétimo sentido. Afinal, Saga nunca despertou tal sentido. Como fã do personagem, você se identifica com essa leitura deste elemento? Meu grande amigo, você gosta de me colocar em saia justa às vezes. Bom, vamos lá, vamos por parte, vai. Como é que eu respondo isso? Eu acho que quando a gente fala de sentidos, mano, eu acho que tem duas linhas para onde a gente pode ir. A linha de que um sentido é claramente superior ao outro, por X questão que seja, ou de que esses sentidos eles possuem finalidades diferentes. Eu não acho que o oitavo sentido ele não signifique absolutamente nada. Eu acho que sim, ele significa. Mas eu não vejo, nunca consegui ver, e talvez seja uma deficiência minha na questão da leitura e talvez de interpretação, eu nunca o vi como um poder, de fato. Nunca o vi dessa forma. Para mim, o oitavo sentido ele está ligado a realmente uma questão de evolução, uma questão de superação da morte. É um milagre maior. Não necessariamente ele concede a quem o desperta um poder maior. Porque isso anularia, ao meu ver, a necessidade do sétimo sentido. Não a necessidade,
mas você não precisaria mencionar esse sétimo sentido como ele é mencionado constantemente em Next Dimension. Desperte sétimo sentido, alcance meu sétimo sentido. E eles chegaram a despertar o oitavo sentido lá, pelo menos eu tenho essa interpretação. Eles evoluíram a tal ponto. O sétimo sentido, ele é destacado na saga das 12 casas como o cosmo máximo. Ele é o potencial máximo de luta de um cavaleiro. Da mesma forma que o sexto sentido, ele nos abre a habilidades extrasensoriais. E é por isso que o Mu é tão destacado nisso. Ele é muito poderoso nisso, certo? E é uma coisa grande que é um poder que nem todos têm. Se você coloca o oitavo sentido como um cosmo de batalha também, uma coisa tão grandiosa nesse sentido, que te ajuda a superar a morte, então você pode ir com vida ao inferno, eu acho que você perde um pouco aquilo do grande significado que é o sétimo sentido, que sempre foi. Quando eles lutam falando, desperte sétimo sentido, eleve meu cosmo ao máximo. Entende? Então eu vou um pouco mais para esse lado. O oitavo sentido, para mim, ele nunca me pareceu um código de batalha. Quando a gente vai para spin-offs, aí sim a gente tem um pouco mais essa ligação, né? Agora, recentemente, esteve com o Rise of Poseidon, que liga o oitavo sentido a uma questão de força. E a gente tem o The Lost Canvas, que liga também o oitavo sentido a uma questão de força. O Elias, ele é tão poderoso, ele é tão forte, ele é tão superior aos outros justamente por essa questão do oitavo sentido. Mas eu não consigo ver isso se encaixando dentro do mangá clássico, porque não houve uma construção para tal, na questão de poder. É lógico que o oitavo sentido ele é superior ao sétimo, por isso que eu falei, por essa questão de evolução, porque ele pode fazer algo diferente. Mas acho que os sentidos, eles possuem funções. E eu acho que o sétimo sentido é o poder expansível do cavaleiro. Então ele é um poder sem limite. O sétimo sentido não possui um limite. O limite é o seu corpo. O limite é o seu espírito. O Seiya, por exemplo, quando ele tá lá nos Elísios, ele não gritou, desperte meu oitavo sentido. Mas ele fala pro Cosmo, eleve-se ao máximo. E a gente tem muito isso ligado justamente à questão do sétimo sentido. E não fosse a armadura divina aparecendo, eu vou muito numa interpretação, acho que é o Katsu que tem, inclusive, de que o Seiya ia explodir naquele momento. Porque era um poder que o corpo dele não era capaz de aguentar. A gente sabe que a simbiose, a cavalaria e a armadura é importante. Então eu vou um pouco mais para esse sentido, de que os poderes, os cosmos, os sentidos, na verdade, eles possuem funções diferentes dentro da obra. Não necessariamente elas estão ligadas a esse tipo de poder. Beleza, meu amigo? Então, talvez eu me identifique um pouco com essa leitura. Não de que é um pum, tá? Porque não é qualquer coisa. Mas eu não acho que isso confere necessariamente uma superioridade em poder. Eu acho que o Shaka, ele é muito forte por uma questão de cosmo, porque ele tem umas técnicas que são um absurdo. Eu já falei por aqui que numa luta fria, eu acho que o Shaka ele é superior ao Saga pela questão da técnica, pela questão do cosmo também, eu não tenho nenhum problema em falar isso. Mas referente ao oitavo sentido, necessariamente, eu não consigo enxergar ele como cosmo de batalha dessa forma. Eu sei que o amigo tem essa visão. A gente pode até trocar uma ideia em outros campos, seja aqui nos comentários, no Twitter, na DM, onde o amigo quiser. Mas eu fico com essa resposta. Perfeito, meu amigo? Então é isso. Meu povo, bastante pergunta respondida. Foi realmente muita pergunta, tanto de vocês do YouTube quanto de vocês no Twitter. Fiquei muito feliz com a participação de vocês, de verdade. Até porque eu fiquei um mês inteiro sem entregar o último vídeo pra vocês. Eu peço desculpas mais uma vez. Mas agora eu espero que o canal esteja voltando ao prumo certinho. Beleza? Então, hoje eu tô lançando esse vídeo no sábado. Eu vou fazer de tudo pra editar ele no dia que eu tô gravando isso aqui, que é na sexta-feira. Então esse vídeo está saindo no sábado. Eu quero poder lançar o vídeo da Final Edition na segunda, no mais tardar na terça-feira. O roteiro já está pronto. Estou só pegando algumas imagens e aí já vou fazer um vídeo para vocês, tá bom? E essa semana agora, se tudo der certo, tem pelo menos um. E se der tudo mais certo ainda, mais 2 vídeos. Um sobre o Shiryu e um sobre o Ikki. Beleza, meu povo? E as lives também vão voltar pro canal, que eu sei que vocês sentem saudade. Beleza? Mas é isso. Grande beijo, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham deixado o like, tenham comentado pra gente poder ter sempre uma boa discussão. Amo muito todos vocês. Vejo vocês na próxima live ou vídeo. E valeu!